House MD é um drama médico dos anos 2000 que eu e muita gente conhecemos pelo Universal Channel, também conhecido como o canal 43 da Sky. É sobre um médico brilhante, viciado em analgésicos e extremamente otário que comanda o departamento de diagnósticos, ou seja, quando ninguém sabe o que tem de errado com uma pessoa doente, mandam pra eles tentarem desvendar esse mistério e salvar a vida dessa pessoa. BoJack Horseman é uma animação adulta da Netflix e também é a melhor série de comédia já feita. E eu não digo isso de maneira leviana. Se passa num mundo onde parte grande da população são de animais antropomórficos, e é sobre um cavalo que teve uma sitcom de muito sucesso nos anos 90 e vive uma rotina degenerada cheia de drogas e autopiedade. As duas séries têm muita coisa em comum, principalmente o fato de levarem no título o nome dos protagonistas que são depressivos, viciados e não conseguem parar de serem escrotos e de machucar todo mundo que se importa com eles. E esse vídeo é sobre essas similaridades e também sobre as diferenças. Gregory House é tipo um Sherlock Holmes da medicina, e isso não é nem um pouco sutil. Além de usar os princípios de dedução nos diagnósticos e de ser brilhante e arrogante, ele mora no número 221 da Baker Street e o melhor amigo dele se chama James Wilson. Ele é viciado em Vicodin, também conhecido como oxicodona, que é um analgésico opioide muito forte e viciante que ele usa para tratar a dor na perna. E é bem claro e importante pro roteiro que ele sente dor 24 horas por dia. Life is pain. I wake up every morning, I'm in pain. I go to work in pain. Nas primeiras temporadas, trabalham no departamento mais 3 médicos altamente capacitados, que não têm muita escolha como subordinados e acabam aceitando as peripécias dele. Tipo serem constantemente escrotizados como alívio cômico e invadirem casas de pacientes para procurar coisas que eles estejam escondendo. Porque essa é uma das afirmações que o House defende com unhas e dentes, que todo mundo mente, e que as pessoas não mudam, e que não é lupus. As relações mais próximas, além da equipe, são com o melhor amigo dele, um oncologista que faz um contrapeso tendo uma natureza bondosa até demais para ser amigo de um otário narcisista, e com a diretora do hospital, Lisa Cuddy, que passa incontáveis temporadas nesse jogo de gato e rato com uma certa tensão sexual. Todos os episódios têm um formato mais do que definido. Começa com alguém vivendo a vida até cair no chão numa situação médica que ninguém vai saber dizer o que é até que chega nas mãos da nossa equipe. Eles desenvolvem algumas teorias que acham que estão corretas até a pessoa piorar mais algumas vezes, até que no último ato o protagonista tem uma epifania e finalmente eles podem tratar a doença e salvar a vida do paciente. Tudo isso enquanto se desenvolvem subtramas com os personagens coadjuvantes e com alguns pacientes na clínica que podem ou não ter alguma relevância temática pro episódio. Assim como toda a série de TV dos anos 2000, tudo se resolve ao fim de um episódio e reinicia no seguinte. How can you watch that stuff? Because it's awesome. It's preposterous. O cavalo que protagoniza outra série é uma estrela de TV dos anos 90 que, mesmo no auge do sucesso, nunca se sentiu feliz de verdade. Isso porque nunca conseguiu deixar de se sentir quebrado por dentro. No começo da série, ele está bloqueado num livro que tinha concordado em escrever sobre a própria vida, e é dessa forma que ele conhece a Diane, que é uma das personagens mais interessantes de qualquer série que eu já tenha assistido. Ela vai ser a escritora fantasma dele, e é claro que por ela demonstrar um interesse grande por ele, um narcisista crônico, e por ser de fato uma pessoa interessante, inteligente e com personalidade, o BoJack se apaixona e se apega nela como se fosse a última chance dele de ser feliz. O problema é que ela tá noiva do Mr. Peanut Butter, que é um cara que tá desde sempre na vida dele e parece ser o reflexo do que ele poderia ser se fosse incondicionalmente feliz, tal qual um labrador. I don't know a lot about a lot of things, but I do know this. Everybody deserves to be loved. Ao contrário de House e de muitas outras séries de TV, BoJack tem uma estrutura completamente sequencial. É praticamente impossível assistir um episódio aleatório sem contexto e entender como você faria com House e com muitas outras. Quanto mais você chega ao fim dela, mais as coisas que aconteceram no começo se tornam relevantes. Não só isso, a maioria dos episódios são de caráter experimental, e eles brincam demais com a estrutura e com toda a liberdade criativa sem limites que uma animação te permite, como um episódio inteiro ser um monólogo no enterro, outra ser do ponto de vista de 2 psicólogas falando sobre seus clientes e até aquele episódio magnífico no fundo do mar. A real é que eu tava umas 3 semanas completamente bloqueado num vídeo que eu tava escrevendo sobre a luta Naruto vs Sasuke no Vale do Fim. Aí eu resolvi assistir alguns episódios de BoJack e não conseguia parar de ficar maravilhado com quão genial tantos episódios são, principalmente na 5ª temporada. Aí eu lembrei que já fiz 2 vídeos sobre episódios dessa temporada. Voltei então a minha atenção pra House, porque eu já tinha prometido naquele vídeo de 40 minutos sobre Stranger Things que eu fiz e o algoritmo não entregou pra ninguém. E a maior semelhança entre esses 2 programas tão diferentes é que a depressão, os arrependimentos, as drogas, as más decisões e tudo de ruim que acontece com eles podem ser resumidos a uma coisa além da base familiar terrível: no vício.
Se você for checar a definição de vício no dicionário, vai achar: 1. Tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. Os vícios não precisam ser químicos, mas para quem tem essa tendência de acabar indo para os espirais de tristeza e sentimentos mais escuros, normalmente acabam virando. Em vários momentos é dito por personagens que o conheciam antes dele ter o problema na perna que o deixou em dor perpétua, que o House já era meio otário e que adorava usar drogas de forma recreativa. Agora, ele é um viciado com uma desculpa. A gente descobre exatamente por que ele sente tanta dor na perna no episódio 21 da primeira temporada. Numa das muitas disputas de ego com a Cuddy, ele é obrigado a dar uma palestra para estudantes de medicina. Ele conta várias anedotas de casos específicos, é interrompido algumas vezes pelo bully de 10 coisas que eu odeio em você e entra num caso específico. Uma pessoa sentiu uma dor extrema na perna e ninguém conseguia descobrir o que era. E ao longo do episódio nos é revelado que ele estava contando a própria história de como teve um aneurisma na coxa e se recusou de qualquer forma a amputar. Por causa disso, a abstinência dele de remédio vem junto da pior dor imaginável e ele sempre vai fazer qualquer coisa que precisar para não ficar sem as pílulas. Até o momento que ele começa a alucinar com a ex-colega de trabalho e namorada do melhor amigo que morreu indiretamente por culpa dele. Isso porque depois do final da terceira temporada a equipe inteira original se vai. O Foreman resolve buscar dirigir o próprio departamento em um outro hospital, a Cameron se demite e o House aproveita o ensejo para mandar o Chase embora. A quarta temporada então é bem divertida porque rola uma competição vibe reality show, que é onde surge a Olivia Wilde como 13, aliás. Uma das principais candidatas era a Amber, que acabou não entrando para a equipe final, mas começou a namorar o Wilson. No fim da temporada, que foi afetada pela então greve dos roteiristas, ela vai buscar o House bêbado num bar e o ônibus que eles estão se envolve num acidente. Esses dois últimos episódios são muito bons, na verdade. O BoJack, por outro lado, pode usar toda e qualquer droga, mas o vício real dele é o sofrimento, por mais que ele negue. I'm not like you, okay? I don't fetishize my own sadness. I don't fetishize my own sadness. É tipo vício em cigarro pra ele. É curioso como a indústria do cigarro ainda prospera. Fumar é um ato completo de auto-ódio. São bastõezinhos com milhares de produtos químicos que vêm numa caixa com imagens horrorosas de membros amputados, pessoas morrendo e crianças sofrendo. Não te dá onda e tudo que ele oferece é uma mera distração dos seus problemas e da realidade no breve tempo entre acender e dar umas tragadas olhando pro nada. E naquele momento, pra quem fuma, vale totalmente a pena. E só pra constar, esse último parágrafo que eu li agora é um trecho do meu romance que fala sobre vícios, depressão e autossabotagem que tem muita influência e referências a House. No fim do vídeo eu explico como você pode comprar ele direto comigo. E se você já leu em pessoal, saiba que de Verde e Amarelo, meu próximo romance, já tá em pré-venda e você compra da mesma forma que comprou o primeiro. E agora pronto, de volta pro vídeo. É muito difícil mesmo escolher tanto nos melhores episódios de BoJack, quanto decidir em uma das coisas horríveis que ele fez. Porque tem muitas opções pra ambos. Ele sabotou o projeto do Todd, que mora na casa dele e oferece apoio incondicional pra tudo que ele precisa. Foi um babaca egoísta incontáveis vezes com a princesa Carolyn, tentou interferir no relacionamento do Peanut Butter com a Diane porque decidiu que precisava dela pra ser feliz, e o rolê todo no barco em Santa Fé. A lista é realmente gigantesca. Talvez a que mais me marcou tenha sido o final da Sarah Lynn. Um avatar da série pra pessoas como Britney Spears, Lindsay Lohan e outras meninas que atingiram o estrelato novinhas e foram completamente consumidas pelo público e abusada por trás das câmeras até perderem o controle com drogas e saúde mental. Ela era uma atriz mirim na sitcom dos anos 90 com BoJack, e depois de algumas interações anteriores na série, o cavalo interrompe a sobriedade dela de 9 meses, só porque estava se sentindo mal porque não foi indicado ao Oscar no filme no qual ele sequer tinha atuado, porque era tudo um cover digital dele. Depois de mais de um mês sem parar se drogando, ela tem uma overdose no planetário e se vai. Ele encobre os astros e finge que achou ela lá, que não estava junto dela nesses momentos finais. E ele é tão narcisista e viciado em autopiedade que consegue se ver como a vítima disso tudo. I want to know how you're the victim of the Sarah Lynn story. I'm serious. Explain to me. A busca incessante por validação ou só uma sensação de alívio desse desespero e angústia pode acabar levando a uns lugares bem estranhos e desgracentos. É importante, principalmente numa história que vai ter um belo alcance do público, que hajam consequências para os atos que afetam outras pessoas. Um dos meus vídeos sobre BoJack é exatamente sobre isso, sobre como ao perceber que muita gente otária estava usando a série para se sentir melhor e justificar ser um autodestrutivo sem empatia nenhuma, os roteiristas fizeram um show dentro do show e refletiram esse comportamento no BoJack em outros
outros caras muito tóxicos. Talvez tenha faltado um pouco dessa sutileza e autocrítica em House, já que o personagem sempre foi um narcisista arrogante que se sente melhor que todo mundo, mas no fim das contas sempre acabava provando que estava certo. A consequência real que ele sempre enfrentou era que, fora seu fiel escudeiro e capacho amigo oncologista, ele sempre terminava o dia sozinho. A ex-esposa dele volta pra trabalhar no hospital na segunda temporada, mas ela tá casada. Na verdade, ela reaparece exatamente porque o marido dela tá morrendo e somente o House poderia descobrir o que tinha de errado com ele. E é isso mesmo que ele faz. Enquanto o marido dela se recupera numa cadeira de rodas, os dois acabam tendo um caso numa viagem de trabalho. Ele se abre emocionalmente pra ela, o que é algo que secretamente ele morre de medo de fazer pra não se machucar, e esconde com sarcasmo e arrogância. No fim, ela ainda é muito apaixonada por ele, mas sabe que ele nunca vai mudar de verdade e decide ficar com o marido. Mais tarde, depois de muitas temporadas não vai, House e Cud entram numa relação na 7ª temporada. Depois que o namoro acaba porque ele inevitavelmente volta aos seus hábitos antigos, ele recai no vício de remédios. Ao ver que ela tá seguindo em frente e incapaz de lidar com sentimentos complexos, ele simplesmente entra na sala de estar dela com o carro. De maneira juvenil, essa ação é vista como um ato de rebeldia, já que ele termina esse episódio e temporada curtindo uma praia sabe-se lá onde antes de ser preso. O BoJack também sempre se safa de alguma forma, mas nesse caso não passa como uma glamorização do protagonista e seu charme destrutivo, e sim como uma crítica à estrutura e hierarquia da sociedade machista e elitista, principalmente em Hollywood. As consequências reais são com as suas relações mais próximas, as opiniões de quem ele mais se importa, principalmente da Diane. Ele coloca ela num pedestal que eu infelizmente consigo identificar muito bem. Quando você tem alguém que também lida com essa tristeza e todo esse trauma, mas que de alguma forma não é uma pessoa tão ruim quanto você mesmo acha que é. E de fato ela é uma boa pessoa, que também tá constantemente passando por um monte de coisa difícil mentalmente. What the? Why can't I be happy? Am I busted? Ela inspira vontade de mudar no BoJack sempre. Depois que ele fica sóbrio na última temporada e então sem querer destrói a própria carreira, num ato de vaidade ao dar uma segunda entrevista sobre o que rolou com a Sarah Lynn, e então enche a cara e desmaia na piscina, ele tem uma alucinação sabendo que ia morrer, e a última conversa que o inconsciente dele resolve ter é com ela. How was your day? Good. Yeah? My day was good. Depois disso, ele acaba não morrendo e vai preso por invadir a casa que já não era mais dele, só que segundo o próprio, ele sente que foi meio que por todas as coisas de ruim que ele já tinha feito. Cadeia, vícios e experiências de quase morte são realmente pontos em comum pros dois protagonistas. Em quesito consequências, talvez nem tanto, já que as coisas que acontecem com House são mais referências ao Sherlock Holmes do que desenvolvimentos temáticos, sabe? Por exemplo, na segunda temporada ele toma um tiro exatamente por ser um babaca e o episódio inteiro é uma alucinação dele indo pra mesa de operação, o que gera uns episódios seguintes no qual ele não sente dor nenhuma, mas é claro que logo em seguida voltamos ao status quo. No final da série ele morre no incêndio, mas é claro que assim como um detetive ele simplesmente forjou a própria morte. É engraçado essa coisa de aprender com os próprios erros. O BoJack repete várias vezes durante a série que tá tentando, que já melhorou, que é uma pessoa diferente, mas sempre fica muito claro pra gente que tá assistindo que ele só tá mentindo muito mal pra si mesmo. É muito difícil mesmo mudar, superar todas as escolhas e autossabotagens que a impulsividade traz, fazer os arrependimentos ficarem menos barulhentos dentro da sua cabeça. Uma das coisas que eu aprendi no último ano que me ajudou demais foi sobre essa coisa de perspectiva. É muito, mas muito difícil mesmo mudar ela quando você tá muito mal e não consegue enxergar um palmo à sua frente de maneira metafórica, mas uma vez que ela muda de maneira racional, é muito mais fácil de não cair nessas armadilhas e espirais de tristeza que sempre aparecem pra te pegar. É sobre agir e encarar de uma forma melhor pra quando rebater de volta, vir algo positivo. É claro que todas as coisas que doem não vão desaparecer, mas você aprende a lidar com elas. É tão difícil quanto parar de fumar ou começar a correr depois de muito tempo e com um pulmão estragado, mas todo dia fica um pouco mais fácil. Mas você tem que fazer todos os dias e essa é a parte difícil. But it does get easier. Oi gente, Felipe aqui. Depois de falar pra vocês deixarem um like e se inscreverem, eu preciso lembrar todo mundo que nem esse vídeo e nem as duas séries são substitutos pra terapia e cuidados com a saúde mental. Então quem precisa vai se ajudar de verdade, tá? Outra coisa, pra comprar meu livro e também me ajudar demais a pagar as contas e fazer mais vídeos, é só mandar uma DM no Insta ou no Twitter, que estão na tela agora e também na descrição. Ele custa R$60 com brindes e frete grátis pra todo o Brasil e todas as cópias vão autografadas pelo correio. Quem não tiver redes sociais pode mandar um e-mail pro endereço que também tá na tela e na descrição. E é isso. Valeu pra quem ainda tá assistindo e até o próximo vídeo.